regulação fundiária urbana, ela visa organizar os assentamentos urbanos desordenados e localizados em áreas informais. A REURB consiste em um conjunto de medidas jurídicas, urbanas, ambientais e sociais, tendente a regularizar a situação de núcleos informais e conferir a titulação ao seu beneficiário. A regulação fundiária também serve para trazer essa compatibilização da situação fática e a situação jurídica no cartório de imóveis. A proposta desse trabalho é abordar a execução do cadastro socioeconômico na regulação fundiária, especialmente os passos no dia a dia, na rotina da regularização fundiária. Atualmente, a regulação fundiária é regrada pela Lei 13465, que trouxe grandes inovações e melhoria no procedimento da regulação fundiária. É notado a simplificação trazida ao procedimento da regulação fundiária. Também foram criados novos paradigmas e institutos novos, como o direito de laje e o condomínio simples. E muitas vezes nas regulações fundiárias, a gente chegava a uma situação fática que não tinha uma situação jurídica, um instituto jurídico que pudesse compatibilizar a situação fática que a gente encontrou. Por exemplo, a gente tinha um único imóvel, onde existiam várias residências sobrepostas. É o chamado direito de laje. Hoje, é possível regular e titular essa situação, que é coisa que não ocorria na legislação anterior. Também é muito comum aqui no Nordeste a situação do que a gente chama hoje de condomínio simples, onde o pai tinha um terreno, o filho constrói a casa, o outro casa constrói outra casa, mas na hora da regularização, na lei anterior, eu não tinha como titular essa situação. E o condomínio simples trouxe essa solução. Também de relevante alteração na Lei 13465, trazida pela Lei 13465, foi o protagonismo no procedimento da regulação fundiária. Hoje, o município é o grande ator, é o ator principal, ele é o protagonista do procedimento administrativo da regulação fundiária. Ele escolhe a área, ele faz o levantamento topográfico, ele faz o georreferenciamento, ele confere o cadastro socioeconômico e, por final, faz a produção da certificação da regulação fundiária e remete ao cartório de imóvel, podendo titularizar os beneficiários e continuar o procedimento de urbanização daquela área que até então era informal. Esse direito é muito importante porque ele confere ao cidadão direito à moradia regular, que é um direito social previsto na Constituição Federal, no artigo 6º. Então, o cidadão, através da regulação fundiária, vai ter um direito constitucionalmente protegido, garantido, a moradia regular. Também na legislação é interessante destacar que ela não cuida só da titulação ao ocupante, ela também traz uma outra inovação. Ela quer urbanizar a área em que se encontra o núcleo informal, com a urbanização que a lei chamou de mínima, onde a gente vai ter água, energia, coleta de esgoto, equipamento comunitário e equipamento público. Então, a lei anterior, ela buscava a titulação. A atual lei, a 13465, eu vou ter o direito social, a moradia e a titulação numa área urbanizada. É esse novo cenário que animou os atores da regulação fundiária. Em Pernambuco, a Corregedoria Geral de Justiça e o Tribunal criaram o programa Moradia Ilegal. Nesse programa foram chamados os registradores de imóveis, foram chamados os municípios que aderiram a esse ambiente onde vai haver interação para o desenvolvimento das interlocuções da regulação fundiária, evitando maiores demandas, evitando qualquer percalço, qualquer dificuldade e minimizando o tempo do procedimento da regulação fundiária. A regulação fundiária, a gente vai ver ações urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais. A CRF é um resultado dessas ações, que são capitaneadas hoje pelo município. Com a CRF registrada, é concedida a titulação ao morador, mas não apenas a titulação, eu repito,
mas também a um ambiente de uma moradia digna, de uma moradia urbanizada, de um assentamento urbanizado. O cadastro socioeconômico, nesse meio, ele é um conjunto de características subjetivas daquela população que vai ter o seu direito conferido. Então, eu tenho várias variáveis subjetivas que eu vou qualificar o indivíduo em um nivelamento socioeconômico. Essas variáveis podem ser no aspecto trabalhista, de educação, sociológico, econômico. No cadastro da Lei 3465, o que nos vai interessar é a adequação daquela população às previsões da Lei 3465. No caso do moradia legal, na REURB-S, a gente vai ter população de baixa renda. E nesse cadastro é muito importante haver uma interação entre a população e o município. A população podemos vir através dos seus líderes comunitários e o município através de uma equipe bem treinada para conseguir essas informações com maior precisão e com menos atrito. A composição do cadastro vai buscar a realidade socioeconômica daquela família que será beneficiada, a partir de informação sobre o núcleo familiar, das características do domicílio, a forma do acesso ao serviço público e como também de cada componente da família. O cadastro será formado a partir da formação obtida por meio de questionários, que serão feitos mediante entrevistas, em que a equipe de campo vai até a casa do beneficiário. Mas também esse cadastro poderá se socorrer de cadastros já existentes no município, como, por exemplo, o cadastro de Bolsa Família. Então, eu vou ter documentos pessoais que serão arrecadados, o entrevistamento, a entrevista daqueles beneficiários, juntar documentos como comprovante de renda, declarações e até mesmo uma fotografia daquela família dentro do ambiente familiar. Com o cadastro é possível a gente verificar a realidade socioeconômica da família. Mas é muito aconselhável que para cada regulação fundiária seja criada uma estratégia e que também essas equipes que vão trabalhar, elas sejam dedicadas àquela atividade no momento da regulação fundiária. Nesse momento em que você está formando as equipes, é muito interessante a ligação com o cartório, porque lá no cartório você vai ter a lei pura que o registrador vai ter que aplicar e você está aqui com os fatos. Então, se você consegue uma interação com o cartório, você minimiza a possibilidade que o título falte algum elemento para o momento do registro. Então, os registradores de imóveis, mesmo que informalmente, eles poderão ser trazidos a esse momento do cadastramento socioeconômico para ajudar as equipes na orientação e na busca do documento. Uma outra coisa que a gente consegue no cadastro é a criação de parâmetros para a definição de uma política pública, principalmente com relação à possibilidade de implantação da urbanização. O cadastro ele deve ser planejado, deve ser escolhida uma estratégia a partir da identificação da área a ser regularizada e da quantidade de habitantes. Por exemplo, o procedimento de regularização numa cidade como Recife, ele é bem diferente daquele procedimento de um cadastro numa cidade pequena ou média como Timbaúba. Você tem aqui coisas macros, o número de habitantes macro, uma grande área a ser regularizada. Na cidade de Timbaúba você vai ter núcleos menores, vai ter vários núcleos, mas menores. Então, essa estrutura das equipes, elas serão pensadas de forma distinta. Uma outra coisa, na Constituição, daquelas pessoas que vão trabalhar em campo, é a divisão da equipe. Uma equipe técnica, que vai se preocupar com o planejamento, e se preocupar com os meios que você vai dar ao entrevistador, e a outra equipe de campo, que em regra deve ser orientada por um assistente social, que já tem o manejo e o traquejo nas relações com as pessoas beneficiárias de algum tipo de cadastro. A capacitação técnica da equipe é muito importante, mas a importância maior está na abordagem dessa população.
a definição de como você vai buscar esses dados e como você vai tratar a sua relação com a população. Recomenda-se que no início do cadastro haja uma interlocução com principalmente com os representantes das comunidades, para que aí você consiga enxergar a forma mais fácil de adentrar e conseguir as informações que tem que ser coletadas para o cadastro socioeconômico. Por exemplo, a comunicação que vai ser feita numa cidade do Recife, em uma população grande, pode ser mediante folder, pode ser mediante uma mídia, pode ser mediante rádio. Já numa população pequena, como a cidade de Timbaúba, você pode ter o corpo a corpo, você pode ir até o líder, você cria oficinas, você mostra para a população que ela está inserida e que ela é parte desse procedimento da regularização. E aí fica muito mais fácil de você conseguir as informações que vai alimentar o cadastro socioeconômico. Você vai conseguir com mais riqueza de detalhes e com as documentações mais fidedigna, o cadastro socioeconômico daqueles que serão beneficiados. É também necessário escolher a forma em que a gente vai adotar na hora da abordagem na casa do entrevistado. Então, eu tenho um planejamento do cadastro. Eu vou pensar na estratégia que eu vou tomar, eu vou pensar na constituição das equipes, na capacitação das equipes para a produção do cadastro. Preparado a equipe, eu vou pensar agora na logística que eu vou utilizar para fazer a produção do cadastro. Eu vou me preocupar com os questionários. A gente tem vários modelos, inclusive no final da apresentação, eu trago um modelo que foi usado em uma regularização de Santa Catarina, já com a Lei 13.465. E nesse cadastro, eu vou precisar identificar o beneficiário e também aqueles que compõem a família dos beneficiários e concluir pelo enquadramento ou não no programa da regulação fundiária. Se ele tem aquelas condições, é uma população de baixa renda, não tem um outro imóvel, para que eu possa dizer que ele está apto a constar na CRF a ser emitida. Então, esse planejamento, ele é muito importante de como você vai dirigir a equipe no campo. Qual é o roteiro para otimizar o tempo? Quais são o material que ele deve ser trazido? Quando a gente chega para entrevistar as famílias, muitas vezes a gente vê que está faltando documentos. E esse momento do cadastro socioeconômico, ele pode também servir para você regularizar a situação de estado daquelas pessoas. Você pode conseguir trazer certidões atualizadas de nascimento, casamento, de óbito daquele que já residiu, demonstrando a legitimidade de quem já está lá, como filhos daquele que iniciou a posse. Então, nesse momento, a gente tem o apoio de várias centrais, como por exemplo a Central do Registro Civil, que a gente pode conseguir esses documentos e proporcionar também a regularização de estado daqueles que estão sendo entrevistados. A fase seguinte do cadastramento é justamente obter essa documentação, trazer essa documentação à luz e essas informações indispensáveis que eu vou levar para o cartório de imóveis, como por exemplo a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o número do RG, o CPF, o comprovante de residência, o comprovante que liga o beneficiário àquele imóvel que está sendo regularizado. Essa etapa é muito sensível. E aquela abordagem anterior, onde eu faço aquelas oficinas, onde eu tenho uma relação com os líderes comunitários, é muito importante para que esse beneficiário se sinta incluído nesse procedimento da regulação fundiária, que ele seja beneficiado. Esse é um trabalho que tem que ter tratado com muita sensibilidade, porque por muitas vezes algumas regulações fundiárias não deram certo, e isso criou em alguns municípios uma resistência ao procedimento da regulação fundiária. Eles acham que, em alguns casos, que não vai dar resultado, porque já ouviram esse tipo de procedimento e não chegaram a nada. Mas agora é diferente, a gente tem uma lei, a gente está dentro de um ambiente que a gente pode proporcionar esse direito à moradia.
O trabalho de campo é, portanto, muito complexo. E muitas vezes o entrevistador ele se depara com situações que tenham conflitos habitacionais, e é para isso que a gente precisa trabalhar a equipe para que ela consiga naquele momento uma solução para apresentar ao beneficiário. Em regra, você vai, por exemplo, eu vou ter a experiência de Timbaúba, a gente definiu a regulação fundiária, a área, e na sequência se criou um roteiro por quadras e por ruas para abordar os entrevistadores, abordar o beneficiário. Então, antes da ida dos entrevistadores, lá na cidade de Timbaúba, pequeno, núcleo pequeno, a gente utilizou o carro de som. Então, dias antes da ida do entrevistador, o carro de som passava e dizia às pessoas que tal dia seria cadastrado os habitantes, os ocupantes de tal rua, de número tanto a tanto. Por muitas vezes, e até pela ocupação, a gente encontrou casa fechada, mas a gente daria o dia e hora para voltar àquele local. Uma outra coisa importante é a possibilidade da existência de uma mínima infraestrutura dentro da própria área a ser regularizada, para que o ocupante pudesse se dirigir para num momento de dúvida. Então, se puder existir um escritório, uma sala, algum lugar em que a prefeitura mantenha permanentemente algum servidor para dar instrução aos beneficiários durante o procedimento de regulação, também essa situação é muito confortável para os entrevistadores, porque no caso de dúvida, aquele beneficiário, ele vai se dirigir ao local onde exista uma informação, um núcleo de informação, dentro da própria área a ser regularizada. Feito isso, tratado de colher os dados pessoais e o questionário, vão passar para a apuração dos dados. A gente vai trazer aqueles resultados de campo, e a equipe que também estava, técnica, que estava dando suporte à equipe de campo, vai, juntamente com a equipe de campo, conseguir analisar os documentos e a adequação daquele beneficiário ao programa de regulação fundiária. E aí, consolidados esses dados, vamos dar emissão da CRF. A CRF será levada ao cartório e nessa etapa a gente vai ter a titulação do beneficiário. Em alguns regularização fundiária, ela não acaba na titulação, porque, como eu já disse desde o começo, a regulação fundiária, agora inaugurada pela Lei 13.465, ele também busca a urbanização. Então, nos núcleos em que não houver urbanização, mas no procedimento da regularização for criado um cronograma de urbanização, a gente pode ter a titulação e a continuidade do processo de urbanização. Bom, é isso. Eu, para terminar, trago à baila uma situação também muito exitosa, que é a regularização feita pela Perparte. A Perparte, no estado de Pernambuco, ela tem um sistema próprio em que ela trata a regulação fundiária. Ela tem casos de milhares de pessoas, de 1.000 pessoas, 4.000, 5.000 pessoas que já foram beneficiadas com a regulação fundiária. E também temos em Pernambuco o município do Recife, Timbaúba, Cumaru, que já experimentaram esse procedimento mais célere e mais simplificado da regulação fundiária. É isso.